Olá pessoal, vamos falar sobre comunicação administrativa, que é um dos tópicos para quem vai fazer o concurso da Unirio, tá? Para quem vai fazer assistente nível médio e até mesmo assistente nível superior. Bora lá. No tópico, no edital de específico, que tem o peso 3, temos a comunicação administrativa. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o primeiro subtópico, que é a gestão de documentos. Começando pelos princípios da gestão documental. Nesse conteúdo aqui, galera, eu vou passar para vocês um resumo das principais informações que a gente tem que saber, e ao final eu trago algumas questões. E ao decorrer do período até chegar o dia da prova, vão ser feitas várias questões, então fica acompanhando aqui. Princípio da gestão documental. Primeiro princípio, proveniência, né? Cada documento deve ser mantido junto aos demais, produzidos pela mesma entidade ou pessoa, preservando seu contexto original. Então, os documentos não podem sair do contexto, tá? Ordem original. Os documentos devem conservar a ordem em que foram organizados pelo órgão ou pelo setor que os produziu. O ciclo de vida do documento também é outro princípio. Ele reconhece que o documento passa por fases distintas de uso e valor, orientando sua guarda e destinação. O acesso e transparência, né, também muito presente ali na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Ele garante o direito à informação pública e o cumprimento da LAI. Segurança e preservação asseguram a integridade física e lógica dos documentos. Economia e eficiência, né, visam otimizar os recursos de armazenamento e gestão. Agora, os documentos também têm ciclo, tá? Esse ciclo descreve as etapas pelas quais os documentos vão passar, desde a sua criação até o seu destino final. Esse destino pode ser eliminação ou a guarda permanente. Temos 3 fases principais: a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente, tá? Os documentos em uso, fase corrente, os documentos em uso frequente necessários atividades diárias. Então, fase corrente são aqueles documentos que a gente usa no dia a dia. Eles vão ficar no setor de origem, tá? Em arquivos correntes. Exemplos são os processos administrativos que estão em andamento. A fase intermediária já são os documentos que a gente usa menos. Então, documentos poucos consultados, mas que ainda possuem valor administrativo, fiscal ou legal. Eles são transferidos para os arquivos intermediários até o fim do prazo de guarda, definido na tabela de temporalidade documental, que podemos falar posteriormente. Fase permanente. Documentos de valor histórico, probatório ou informativo que devem ser preservados indefinidamente. Esses vão ser recolhidos para o arquivo permanente e vão ficar na responsabilidade das instituições arquivísticas. Os documentos também podem ser classificados. Então, essa classificação é o que a gente chama de atribuir códigos e categorias aos documentos, de acordo com a estrutura e as funções da instituição. Os critérios comuns vão ser o assunto ou função. Então, para que serve, né? É um contrato? É um recurso humano? É licitação? O que é, né? De acordo também com o órgão que foi produzido e o tipo documental, se é um memorando, um ofício, um processo, um relatório, etc. Essa classificação vai ajudar a gente a ter o quê? A localização das informações, fazer a avaliação e a destinação correta, ok? Para que seja possível, como falamos lá no início dos princípios, o cumprimento de normas de gestão e transparência. Avaliação documental.
A avaliação documental, ela vai ser quem vai dizer o prazo de guarda e o destino final do documento, ok? O valor primário, ele é administrativo, fiscal, jurídico ou contábil. O valor secundário é quando ele já tem um apego, né, histórico, probatório ou informativo. Lembra que esse a gente geralmente guarda permanentemente. Instrumentos utilizados. Utilizamos as tabelas de temporalidade documental, que indica o tempo que cada tipo de documento deve ser mantido nas fases corrente e intermediária, e também o seu destino final. Qual vai ser o destino? Eliminação ou a guarda? E nós temos o plano de classificação, tá? Que organiza os documentos por função e também atividade. Arquivamento físico e digital. O arquivamento físico é quando a gente pode, né, tocar no documento. Então, envolve técnicas de conservação, ordenação e acondicionamento. Então, por isso que, por exemplo, museus, acho que é o mais fácil a gente lembrar, né, o exemplo, são museus, por exemplo, um nacional que pegou fogo, que a gente tem que preservar esses documentos, tá? Conservação, ordenação e acondicionamento. Métodos de arquivamento: alfabético, numérico, geográfico, cronológico ou por assunto. Alfabético, né? ABCD. Numérico, 1, 2, 3 e infinito. Geográfico, então por local, região. Cronológico, então temporalidade, né? Os anos. Ou por um assunto. Tem que ter cuidados com temperatura, umidade, segurança, ok? Já no arquivamento digital, a gente baseia no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, no GED. Permite a digitalização, indexação, busca automática, backup e controle de acesso. Então, a gente pode digitalizar, né? Então, passar do papel para o digital, pode indexar em várias plataformas. A gente consegue, né, automatizar a busca. Então, quero um assunto, eu posso só colocar o nome e achar. O backup é a gente ter uma cópia em algum lugar mais seguro e poder controlar o acesso. Todos eles devem atender à Lei 12.682 de 2012, que fala sobre digitalização de documentos públicos, e as normas do EARC Brasil, tá? Do CONARC. Isso vai permitir autenticidade, integridade, rastreabilidade e preservação digital. Agora, sobre a organização e o planejamento dos arquivos. A organização dos arquivos, ela tem como objetivo, né, estruturar e manter o acervo de forma lógica e funcional. Temos as etapas como o diagnóstico, que é o levantamento da situação documental existente, tipo volume, a classificação, o tipo, né, o suporte, o estado físico. O planejamento, então, a definição de políticas e responsabilidade de gestão documental. Implantação, criação de planos de classificação, tabelas de temporalidade e normas de arquivamento. Capacitação, então, treinamentos de servidores na correta produção, tramitação e arquivamento. Monitoramento e atualização. Então, fazer uma revisão periódica das práticas e também dos instrumentos de gestão. Lembra que os arquivos eles podem ser corrente, intermediário e permanente, ok? Mas qual é a importância, né, da gente fazer essa gestão? Uma boa gestão de documentos ela vai aumentar a eficiência administrativa e a tomada de decisão. Então, a gente consegue rapidamente, né, chegar naquele documento e conseguir decidir sobre algo. Garante a transparência e o acesso à informação. Reduz custos, né, de armazenamento e retrabalho. Protege os dados, informações sensíveis, muito importante para a LGPD. E preserva a memória institucional e o patrimônio documental. Aqui eu trouxe algumas normas e legislações que são relacionadas, mas que não vamos falar nessa aula, que é a Lei
8.159 de 91, que fala sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, o Decreto 10.278 de 2020, que fala sobre requisitos técnicos para a digitalização de documentos públicos. Nós temos a Lei 12.527 de 2011, que fala sobre o acesso à informação. Resoluções do CONARC, que orienta a gestão documental e a preservação digital. E a norma BNT ISO 15.489, que fala sobre a gestão de documentos de maneira internacional, tá? Então, vamos fazer algumas questões. Olha, considerando a classificação de documentos e arquivos, ela consiste na eliminação imediata de documentos necessários. Estou começando por baixo. Eliminação imediata dos documentos desnecessários, seguida de arquivamento sem critério técnico ou específico. Gente, nunca vai ser sem critério, ok? E eu tô falando de classificação de documento, então não tô falando de eliminação, então corta. Microfilmagem obrigatória dos documentos, seguida de sua organização por origem setorial específica. Também não. Digitalização prioritária dos documentos, seguida de sua organização exclusivamente por data de produção. Gente, já é exclusiva também. Letra A. Separação física dos documentos por tamanho, seguida de sua numeração sequencial conforme a ordem de chegada? Não necessariamente. A resposta aqui é a letra B. Análise e identificação do conteúdo dos documentos, seguida de sua organização de acordo com o plano de classificação institucional. Agora, eu trouxe aqui um motivo porque cada uma está errada, tá? Na primeira, letra A, fala sobre separação física por tamanho e numeração. Isso está errado porque a classificação não considera tamanho físico e nem ordem de chegada, mas sim o conteúdo, a função, como a gente viu anteriormente. A letra C está errada porque a digitalização prioritária e organização por data. Gente, né? Data, não necessariamente errado. Pois digitalizar é uma etapa da gestão eletrônica, lembra do arquivamento digital? E não de classificação, ok? Então, cuidado nessas diferenças. Organizar por data não é critério técnico arquivístico. Microfilmagem, letra D, né? É obrigatória e organização por origem setorial. Errado, né? Porque microfilmagem é uma técnica de reprodução, não de classificação, tá? O importante é ver, eu, por exemplo, trouxe uma informação que não falamos sobre técnica de reprodução, tá? Por isso que é importante sempre estar fazendo o quê? Questões. Eliminação imediata dos documentos. Não, porque a eliminação ocorre apenas após a avaliação do documento e seguindo a tabela de temporalidade. Então, o documento ele não passa para classificação e direto vai ser eliminado, tá? Tem que ter todo um passo a passo ali de acordo com a tabela de temporalidade. Segunda questão. A gestão documental compreende. Então, ele está perguntando o que é a gestão, né? Olha só. Apenas o armazenamento físico de documentos, dispensando um procedimento de avaliação e classificação técnica. Gente, apenas, jamais, né? Exclusivamente, só por essa palavra, eu vou dizer que ela vai estar errada. Letra C, mesma coisa, somente. Fuja dessas palavras, ó. Letra E, apenas. Também, ó. A resposta vai ser a letra D, ó. O conjunto de procedimentos e operações técnicas de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos. Olha só. A letra A ela acaba reduzindo na questão apenas a uma etapa de guarda, ignorando todas as outras, como avaliação, classificação, tramitação. Letra B, exclusivamente, né? A digitalização é um instrumento da gestão,
não é o processo completo. Então, a gestão de documento é muito mais do que a digitalização. Letra C. Somente a organização alfabética. Então, lembra que a gente falou que organizar alfabeticamente é apenas uma forma, ok? Uma técnica de arquivamento, não a gestão documental. Apenas o controle de entrada. Então, o controle de entrada é só o início do ciclo, não contempla as demais fases do processo. Então, gente, eu vou finalizar aqui. Vamos ter mais questões num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like e continue me seguindo para receber mais conteúdo. Beijão!